Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Pode Cobrar, diretamente dos estúdios da Pod Factory em São Paulo, capital. E hoje eu estou com Fábio Rosa, convidado de peso, muito aguardado, meu professor. Boa parte do que eu conheço do universo de cobrança, acredito a ele. Tivemos muitas oportunidades de trocas de experiência. Ele que veio diretamente do Rio de Janeiro, especialmente para a gravação desse programa. Fábio, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela tua participação. Você sabe que as minhas palavras são sinceras em todas as vezes que a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, e eu tenho certeza que hoje esse nosso episódio gravado aqui vai ser muito rico, muito engrandecedor, principalmente para todo mundo que está começando nessa jornada, desbravando não só a cobrança, mas também o atendimento de forma geral, o relacionamento com o cliente. Bom, obrigado Russo. Eu estava falando aqui nos bastidores, pessoal, que na realidade ninguém sabe o Rafael. Você fala Rafael, mas assim, o Rafael Russo é uma referência. Eu vinha comentando hoje com um amigo que não há quem não goste de você. Você é um profissional e um ser humano incrível. Para mim é uma honra. É a primeira vez em tantos anos de recuperação de crédito que eu estou diante de uma câmera ou falando para um público. Gosto muito de chamar de recuperação de crédito, mas sei que pode cobrar. E depois, lá no decorrer do programa, eu explico por que gosto de recuperação de crédito. Obrigado pelo convite, estou muito honrado e espero que seja prazeroso e bom para os nossos ouvintes e espectadores. E será, com certeza. Fábio, conta pra gente um pouquinho aí da tua jornada, né? Como é que você caiu nesse universo aqui de atendimento, relacionamento com o cliente e recuperação de crédito? Bom, vamos lá. Eu trabalhei em banco, né, por muitos anos e eu tive que entregar o cargo de auditoria. Eu trabalhava no Banco Nacional, trabalhava com auditoria de tecnologia e fazia auditorias virtuais. Caçava bandidos por programas, né? E aí eu tive que entregar. Isso foi em 1995, outubro de 95. Estava nascendo eu praticamente. Nós viemos de um ano de plano real, né? Sim. E eu fui convidado para trabalhar em recuperação de crédito no cartão Unibanco, então na figura de contratante, né? E foi aí que eu me apaixonei por esse mundo de recuperação de crédito. E nunca mais voltei para o meu mundo de auditoria. Eu tenho alguma coisa, né? O faro você nunca perde. Exatamente, mas assim, na realidade eu nunca mais voltei às origens, né? Isso é curiosíssimo, porque realmente a recuperação de crédito é fascinante, o mundo de cobrança é fascinante. Então começa lá em 1996, no cartão Unibanco. É assim que começa a minha jornada. E quando eu casei, em 1993... eu fui numa viagem e conheci a Abadia de Westminster. Sim. E disse que ia fundar uma empresa um dia chamada Bay. Sim. Então, isso ficou na minha cabeça. E aí pude fundar a Bay Consulting em 1997. Então é tudo muito próximo, assim. E em relação à Bay, né, uma curiosidade. Foi agora, quando a gente começou a conversar, depois do convite para você poder vir participar, que eu descobri que essa era a origem do nome, né? Porque eu sempre imaginei, né, pelo teu perfil, que fosse uma referência direta aos Beatles. Não. Né? Que você... Na realidade, eu digo para todo mundo que eu não gosto dos Beatles. Não gosto dos Beatles. Então não tem nada a ver com a Bay Road. Todo mundo me pergunta isso, só que aí eu, no meu escritório, coloquei um quadrinho da Bay Road, que aí todo mundo fala, o nome vem daí. Mas do lado tem um quadrinho da Abadia de Westminster, então, que a Bay, na realidade, é a igreja, né? É a igreja. Então, assim, e ninguém entendia. Eu falava Bay, o pessoal falava Bay, e eu falava Bay, igreja. O cara, igreja? Igreja? Então, assim, não batia muito com esse mundo, né? Mas muito legal. Fábio, hoje, como eu falei, né, na abertura do episódio, eu acho que é uma grande aula, né? Aproveitando o teu perfil, o teu conhecimento, os teus anos de estrada. Então a gente vai passar por alguns temas, né? E são temas atuais, mas que eles vão remeter a essa jornada que a profissão, que a atividade, ela vem sofrendo, ela vem se transformando ao longo desses anos. Inclusive,
a gente vai comentar a tua história emblemática, que eu já reproduzi isso em palestra, já reproduzi isso em congresso, em outros podcasts também como convidado da cobrança do Cadillac rosa. Pelo amor de Deus, a gente não pode sair daqui sem falar sobre isso. Mas eu vou trazer uma discussão de um primeiro tópico que eu colhi informações do site do Senado, tá? Nosso Senado Federal aqui. E em 2015 ele encomendou uma pesquisa, tá? Para o Citelmark. E essa pesquisa, ela fazia uma simulação da implantação de um call center, e aí não especificamente de cobrança, mas um call center, em uma cidade de 100 mil habitantes, um call center de porte de 5 mil funcionários. Tá? Então, a pesquisa, né, o estudo, ela simulou qual era a receita gerada para essa cidadezinha, isso em 2015, mas que era de 65 milhões de reais por ano, né? Uma parte dessa receita, naturalmente, ela seria reinvestida na cidade, utilização em transportes públicos, em alimentação, em restaurante, faria a atração de comércio, né, para essa cidadezinha, e teria uma carga tributária aí capturada de 37%, ou seja, extremamente vantajoso. Isso em 2015, onde nós tínhamos uma realidade, né, de uma digitalização ainda imatura. Verdade. Né? E a mão de obra humana era essencialmente a força motriz dessa atividade. Considerando o cenário hoje, com o avanço de tecnologia, né, e substituição, na verdade, da prática da PA tradicional, fazendo o contato com o cliente por PA digital, né, essa ainda seria uma realidade, né, essa representatividade da mão de obra humana, do call center, mesmo após a digitalização e a pandemia? Olha, Russo, eu vou voltar um pouquinho no tempo para poder te responder. Há 7 anos atrás eu disse que os call centers iriam morrer. Sim. E disseram que eu era alarmista, que eu não estava pensando de maneira correta. Desculpe. Na realidade, o que acabou acontecendo no Brasil é assim, olhando sob o ponto de vista tributário, ok. Mas nós temos algumas grandes dificuldades de formação de profissionais. Essa formação de profissionais, aliada a um processo educacional muito ruim, que isso é endêmico, trouxe uma leva de jovens que eles têm pouca responsabilidade com o negócio. Então, ninguém aqui está pedindo para que um profissional de call center tenha dor de dono, não é isso. Mas baixa responsabilidade significa baixa produtividade. Nós ficaríamos aqui horas discutindo sobre produtividade, né? Eu não acredito nesse cenário, mas não acreditava 7 anos atrás e agora acredito menos ainda. Acredito que as tecnologias que chegaram e não vão sair mais farão outro tipo de combinação. Eu tenho certeza de que os call centers se transformarão para lugares onde você vai ter um atendimento especializado, com pessoas especializadas e com outro grau de abordagem. Isso posso explorar um pouco mais, se você me permitir, mas é assim. De uma maneira geral, você tem um jovem que ganha um piso salarial muito baixo, tem uma formação muito ruim, e aí, por um erro estratégico, este mesmo jovem atende um cliente de uma empresa que tem um valor médio de cobrança de R$500 e um valor de R$10.000. Então, é a mesma pessoa que não sabe fazer conta, é a mesma pessoa que não entende. Então, há uns 3 anos eu venho falando que nós temos que migrar para relacionamento. Eu não consigo entender CX nesse mundo de cobrança, tá? Mas eu entendo que o relacionamento ele é mais importante do que a segmentação. Eu não acredito mais no conceito de televendas, retenção, cobrança, saque. Isso não existe mais, porque o cliente é um só. Sim. Então, essa experiência dele dentro do negócio, ela precisa ser entendida. Nós precisamos fazer uma mudança radical nisso. E o call center não será mais um grande empregador. Eu tive a oportunidade de assessorar um grande call center e nós chegamos em uma cidade do Nordeste onde se tornou o maior contratante da cidade.
E isso trouxe uma movimentação gigante, porque a gente não fala só de impostos. Nós falamos daquelas pessoas que vendem alimentos na porta, nós falamos das pessoas que montaram restaurantes no entorno. Sim. Existe um movimento de economia grande ali, né, da economia local. Mas eu não acredito mais nos volumes que nós temos hoje para o futuro. Esses volumes absurdos de pessoas dentro do call center, eu não acredito mais, porque a tecnologia, a abordagem por canal eficiente, tecnológico, vai substituir a ação humana. Agora, quando você tocou num ponto que eu achei que vale a pena a gente destacar. Você falou de relacionamento, né? Quando você fala de relacionamento, eu entendo que é a jornada do cliente por completo dentro, né, de uma prestadora de serviço, qualquer que seja ela. Mas você acredita que esta jornada ela pode ser aplicada ao recurso humano, ou seja, o operador ele seria multi-skill? Sim. Na realidade, na minha visão, Sim. acaba esse conceito de segmentação. Tá. E se você parar para pensar, nós temos sistemas de televendas, sistemas de saque, sistemas de retenção e sistemas de cobrança. Sim. Eles não se falam. E existe uma forte correlação nisso. Quando um cliente diz assim, na retenção, eu quero ir embora, e alguém faz a retenção dele no gogó, como eu costumo dizer, dando a ele uma oferta, você pode ter certeza que uma grande parte desses clientes vai inadimplir e vai embora. Quer dizer, ele já não queria ficar lá. O que acabou acontecendo é assim, esse operador, ele não será multi-skill, ele vai ter na frente dele um sistema mostrando a jornada desse cliente. Quando ele entrou, quais foram as interações críticas que ele teve, isso vai ser destacado para ele. Sim. Né? Sim. Então, dessa forma, ele vai falar, puxa, eu estou vendo aqui que o senhor é cliente da gente há mais de 5 anos, percebo que o senhor teve aí 2 problemas só nesse período, problemas graves que nós resolvemos, né? Sei que o senhor nunca pediu para sair e agora o senhor tem esse momento de inadimplência, o que a gente pode fazer junto para resolver isso? Sim. Eu creio que seja assim, tá? É como eu, assim, rapidamente te respondo. Claro, tem um pouco mais de complexidade nisso, porque eu vou fazer um ponto agora para voltar ao passado. Em 1984, eu fui trabalhar com automação bancária. Tá. E aí, eu conheci uma senhora que deve ter trocado válvula no ENIAC, tá? E Dona Tereza, ela já tinha alguma idade na minha época, enfim, ela um gênio. E ela disse o seguinte, automatize tudo que você puder para que o ser humano não erre. Então, o que a gente percebe é que você faz um script e ele erra. Sim. Você treina e ele erra. Então, existe uma saída para isso. Eu começo a colocar na frente dele algumas coisas que delimitam a ação dele. Sim. E que o levam ao ponto central. Vamos a um banco. Há quanto tempo você não vai numa agência bancária? Há algum tempo. Mas se você pegar um cheque e for descontar, e você sabe como era no passado você tinha que cumprir 11 etapas para pagar um cheque. Era uma exigência do Manual de Normas e Instruções do Banco Central, coisa velha. Então, hoje em dia, o cara pega o cheque e ele não precisa mais fazer curso de caligrafia, não, de identificação de assinatura, porque a máquina diz para ele quais são os pontos da assinatura que ele tem que prestar atenção. Então, aquilo ali é fantástico, ele sabe quem é que está ali. Ele sabe, tem uma foto sua do outro lado, de alguma maneira, eles já capturaram. Capturou. Seja como for, o que eu estou dizendo é automatizar o que puderam no pagamento de um cheque. Né? Grafoscopia, né? Era o termo que eu queria falar. Então, já imaginou um call center onde você tem um sistema que, a gente fala tanto de inteligência artificial, que vai capturando essas informações, montando o seu perfil, ajustando a nomenclatura, ajustando a forma de se dirigir, acertando o canal e você podendo passar a mensagem correta para chegar na solução do problema do teu cliente. Em recuperação de crédito isso é muito importante, porque a gente costuma dizer que tem que ser uma enxadada e uma minhoca, né? Então, se eu conseguir falar com o cliente, eu tenho que definir, né? Então é isso, é assim que eu sonho o futuro. Tá? E eu digo que é um sonho porque eu não sei se ele vai se concretizar, porque ainda há muito apego a toda essa segmentação. Bastante.
Bastante. E eu sinto que teremos problemas hoje, porque a conversa com o Fábio é sempre muito rica. Desculpe. Não, mas é porque eu não vou conseguir sair ainda da primeira pergunta, que eu vou fazer uma terceira sobre a tua resposta. Eu recentemente fui consultado por um colega de profissão, justamente fazendo um bench em relação a essa visão de um teleoperador multi-skill. Né? Uma vez que comumente, até então a gente vem tratando o tema com habilidades distintas, né? Um cobrador, ele tem um modus operandi diferente de um teleoperador que trata ouvidoria, reclamação do cliente. Mas existe sim uma tendência, eu percebo isso, uma tendência de enxugar quadros e começar a trabalhar com atendimento multi-skill. E um outro gestor, e aí a gente está voltando para os anos, começo da primeira década dos anos 2000, tive um gestor também que ele usava sempre aquela máxima do pato, né? Que o pato é o bicho que voa, que nada, que anda, mas não faz nada direito. Você não acredita que possa haver ainda uma dificuldade de capturar esse modelo? Se nós não mudarmos os sistemas, se nós não dermos a esse teleoperador, operador ou negociador uma condição tecnológica que o leve a fazer um bom trabalho, sim, teremos o pato. Sim, tá? Sim. O que acontece é que hoje, nós temos uma situação muito séria em relação a isso, porque todo mundo fala assim, eu faço omnichannel, eu acho linda a expressão, Exatamente. Acho maravilhoso. Aí eu pergunto, ok, qual é o algoritmo que lida com isso? Aí o cara, como assim? Eu falei, se você ligou para o cara e deu ocupado, você tem que ter um if then else, então eu vou fazer tal coisa, né? Se a outra coisa deu errado, eu vou fazer tal coisa. Não, isso aí eu não tenho, o meu cara de planejamento é que faz isso. Então, de novo, repare que o ser humano vem aí de novo invadindo o ambiente. Nós vamos levar um tempo para poder fazer essa migração. Se a gente colocasse hoje uma inteligência artificial, eu não vou fazer propaganda de ninguém aqui, para tratar uma cobrança, o cara ia querer aprender tudo desse cliente antes de poder fazer uma proposição de texto, de abordagem. Acontece que você está correto, não dá para fazer isso hoje, não tem como, porque são vários sistemas e as navegações são distintas e as complexidades distintas. Então, nós temos que evoluir para uma ferramenta, né, muito rapidamente, que traga os principais pontos, e isso tem que ser feito com cuidado, para você poder ir direto na solução. Você está correto. Não há, hoje, nenhuma condição de ter um cara multi-skill. Um cara que trate de saque, televendas e cobrança. Não tem como. Hoje. Não vejo também, se eu estiver enganado, colegas que estão assistindo aqui, por favor, contribuam. Eu não vejo nenhuma empresa preocupada com o que eu estou falando aqui. Eu continuo vendo cada um com o seu porquinho, né? Cada um com o seu cantinho, defendendo o seu lado financeiro. Então, isso vai demorar. Quanto? Eu não sei. Existe isso fora do Brasil? Não. Mas existem outras coisas que estão sendo feitas lá. No entanto, nós temos que andar muito rápido com isso. Perdoe. E aí, o único lugar em que mão de obra é barata e você pode fazer cobrança no finger dial é na China. Né? Lá não tem discador, tem gente à vontade lá para você cobrar. Então, eles não vão pensar nisso. Mas aqui, dada a dificuldade da mão de obra, dada a necessidade de atender bem ao cliente, dada a necessidade de reter esse cliente, enquanto é possível, né, nós vamos fazer isso. Então, antecipando um pouco, nós temos hoje pessoas fazendo um trabalho muito sério, até 90 dias, com robôs, com scripts diferenciados, enfim. E isso está funcionando. É uma geração, a geração digital, ela gosta de fazer esse tipo de interação. Aí está tudo muito bonito. Aí você vai lá e vê o bot dizendo assim, agora eu vou transferir você para um humano. Como assim?
Então eu estava falando com um robô. Você estava falando com um robô. Aí entra o humano. Aí o humano faz as mesmas perguntas de validação que o bot fez. Ele volta na validação. E volta na validação. Então, assim, você veja que eu tenho um autor que eu amo de paixão, que é o Alvin Toffler. E ele fala das ondas, né? A primeira onda, a segunda onda, a terceira onda. E isso me remete muito ao que o Toffler escreveu lá em 1990, né? Então, assim, o Brasil é um país curioso. Nós temos um mundo de coisas acontecendo ao mesmo tempo, só que essas coisas precisam se acomodar, né? Então, assim, o pato está presente entre nós. O pato está na sala. Bom, vamos lá. G1, Caderno de Economia, tá? Essa é uma matéria recente, fevereiro de 2023. Ainda que, né, um call center ele tenha um impacto financeiro significativo, né, dentro da localidade onde ele é implementado, a gente sabe que tem uma série de incentivos fiscais para atrair esse tipo de, né, de empresa. O Sintratel ele afirmou ao G1 que, dada a conjuntura econômica, né, que várias empresas de telemarketing têm passado, elas estão diminuindo seus contingentes humanos. E ele atribui isso também a um aumento da regulação do controlador. Eu vou citar exemplos aqui da Anatel, porque eles têm sido fartamente ventilados em mídia, né? A Anatel ela prevê a implantação da numeração única para serviços de cobrança, o 0304, até o final do ano, ou a identificação, né, um programa identificador de chamadas, o Steer Shake, que vai mostrar a logo de quem está te chamando no teu telefone móvel. Nós tivemos uma lei, né, editada por então o presidente da República, Jair Bolsonaro, que é a lei do superendividamento, que faz uma reserva mínima da renda do consumidor inadimplente, que ela não pode ser passível de cobrança. Temos também pelos PROCONs, né, o Não Me Perturbe, que embora ele não abranja a cobrança, o Não Me Perturbe, mas as chamadas de telemarketing em si, sim, é uma opção do consumidor pedir para ingressar nessa lista e não receber mais chamadas. E aí, com base nessa alegação do Sintratel, né, eu pergunto, existem limites para esse processo de digitalização na tua concepção? A gente tem exagerado e o humano, no futuro, ainda terá o seu lugar? Você sabe, Russo, que eu falo as palavras com tintas carregadas, né? Sim, sim. E eu vou tentar não carregar na tinta aqui. Mas as pessoas erram brutalmente nas estratégias de abordagem com os clientes. Erram em quantidade, erram na questão de horários, e isso traz para aquela pessoa que está sendo abordada, seja em recuperação de crédito, em cobrança ou em outros canais, uma irritação muito grande. Então vamos lá. Aí os gênios que querem economizar compram discadores que montam filas ativas. Isso eu vou procurar ser gentil. Não, eu sei de quem você está falando. Isso é uma coisa que, assim, eu não consigo conceber. Sim. Né, que um ser humano vá atender uma ligação e vai ficar esperando até que alguém do outro lado fale esteja alô. Disponível. A gente não está falando de ligação receptiva. Seja como for, esses abusos são praticados não pelas empresas contratantes, mas pela falta de experiência e controle daqueles que planejam as ações de cobrança. Ou os contratantes têm pressionado o contratado a ponto dele precisar usar essas estratégias. O que você está perfeito. Existe sim uma redução de mão de obra, só que esse é um outro problema. Nós temos pessoas mal formadas, nós temos pessoas não preocupadas em trabalhar. O Brasil é nitidamente um país com baixa produtividade, isso é sabido. Sim. E eu fiz durante muitos anos e faço até hoje o número de horas trabalhadas por operador. Sim. Em alguns casos, a gente teve a oportunidade de debater isso algumas vezes. Em alguns casos é assustador. O sujeito tem um contrato de 6 horas e 20 e trabalha 2 horas e 10. O resto do tempo eu podia dividir aqui em várias coisas.
Mas é assustador, porque boa parte desse tempo é consumida por regulação, Sim, né? sim. E é consumida por uma coisa que é o seguinte, não se meta com ele tem esse direito. E eu sempre brinco, uso o português popular para poder explicar isso. Eles só olham os meus direitos, mas não olham os meus dever. Então, quando você está lidando com essa pessoa, ela não tem como competir com o robô. O robô não fica doente, não chega atrasado, não estoura pausa NR17, não vai ao banheiro 50 vezes, né? Eu tive a oportunidade de ver várias coisas em que o sujeito ia ao banheiro arrumar o cabelo a cada 10 minutos. E aí eu tive a curiosidade de perguntar, você arruma o cabelo por quê? Ele falou, eu tenho toque. Então ele ia arrumar o cabelo a cada 10 minutos porque ele tinha toque, né? Seja como for, nós temos então um profissional mal formado, um profissional que vem sem nenhum tipo de treinamento de base, ele mal sabe fazer conta, né? Isso aí é outro tipo de origem de problema. E nós temos um robô que, mesmo mal utilizado hoje, que é uma opinião minha, né? Eu não conhecia ainda ninguém com o estado da arte na utilização desses robôs, eles não faltam, não atrasam, não tem pausa NR17 estourada, não tem nada. Então eles produzem mais. Só que aí você tem um ser humano do outro lado que não dá limites a esse robô. Então isso gera um inconveniente grande. As pessoas se sentem sim invadidas, abusadas. Eu tô sendo perseguido por um grupo no telefone e eu deixo, tá? Eu atendo, eu fico calado, né? Para saber quem é. E eu vou bloqueando os números e percebo que eles estão fazendo troca de número. Eu faço isso de propósito, porque a minha vida é essa. Sim. Então, você veja que eles me perseguem de 7 da manhã até as 8 da noite. Eu devo ter umas 23 chamadas durante esse período. Sendo que 70% delas são desligadas na hora que eu falo alô. Short call. Né? Então, isso não acontece só comigo, né? Obviamente, tem o pessoal que quer vender, tem o pessoal que quer aumentar a base de produtos ofertados, né? Assim, E aí você falou de um tema sobre endividamento que é muito curioso. O Brasil não pode se queixar disso, né? Os brasileiros, os empresários não podem se queixar disso, porque nós copiamos a alavancagem de alguém. Sim. E a gente não precisa falar de quem é ou qual a origem de alavancagem. Então você tem um cara que vive um momento econômico, o Brasil vive um momento econômico difícil há algum tempo, você tem esse cara alavancado, tem um cara irritado por N motivos. Então, assim, realmente hoje, acertar o momento de falar com esse cliente, qual canal falar com esse cliente, tem sido um desafio para muitas empresas. E aí vem a responsabilidade do contratante, porque o contratante, o Russo, ele não pode simplesmente jogar na mão do terceiro e dizer, resolva o meu problema, me dê meu resultado. Se ele não participar do desenvolvimento desse fornecedor, os seus clientes serão afetados, a sua imagem será afetada. Então, acho que, assim, há uma responsabilidade no desenvolvimento do fornecedor no que diz respeito a essa tecnologia. E a gente faz um link perfeito com a próxima pergunta. Por trás dessas câmeras, né, por trás das câmeras, nós temos todo um corpo de gestão. Né? Tanto o corpo de gestão in loco, dentro das centrais de relacionamento, mas também temos o corpo de gestão do contratante, né? Você, como consultor, né, você teve a oportunidade de visitar e de auxiliar vários grupos de várias empresas em vários segmentos. Eu também já tive a grata felicidade de passar por várias empresas, de trabalhar com vários times distintos. E a gente vê que o grau de maturidade das equipes ele varia bastante, né? Como é que você enxerga hoje, né, o nível de preparação? E aí vamos separar em dois momentos, né? A preparação do corpo de supervisores, de coordenadores dentro de um call center, mas também do corpo de gestão matricial, né, dentro do contratante. Vamos lá. Vamos falar de pessoas. A ABEI trabalha muito com pessoas, com formação de pessoas. Nós damos muito foco na preparação de um supervisor, de um coordenador e até mesmo de um gerente. Sim.
Isso é importantíssimo, porque um profissional desse mal formado, que não gosta de gente, eu sei, tem vários lugares que você pode visitar, o supervisor não gosta de ser humano, eu nunca vi um supervisor não gostar de ser humano, né? Então, assim, a primeira coisa é gostar de gente. Se ele trabalha com gente, tem que gostar de gente. Sim. Né? Então, a gente trabalha muito fortemente no desenvolvimento dessas pessoas, né? No que significa gestão. E aí isso me remete à Contax, e eu posso falar aqui, né, do ano de 2000, quando eu conheci o James Meehan, que ele focou na preparação das bases. Então, chegou um momento na Contax que o supervisor, ele era o white belt, porque o James adotou o PDCA como metodologia e ele fazia para o seu coordenador um diagrama de causa e efeito. Obviamente, isso é uma curva longa, sim, né? É uma coisa que merece investimento, enfim, mas dava resultado. O que acaba acontecendo é que as empresas menores, os terceiros atualmente, não são todos call centers grandes, com grande capacidade de investimento, conseguem fazer isso. Mas existem algumas coisas muito higiênicas, eu chamo de higiênico, que pode e deve ser feito com a equipe de coordenação e supervisão. São coisas simples que a gente precisa trazer para o dia a dia deles. Vou dar um exemplo simples aqui. Eles precisam ter uma agenda. Eles não têm uma agenda. Não organizam um dia. Não tem uma agenda. É a mesma coisa que e toda vez a gente explica fazendo o proxy com um piloto de avião. Ele faz um checklist a cada decolagem. Então a gente tem que fazer um checklist a cada decolagem. Sim. E aí, coisas básicas, Russo, não acontecem num call center. Quando o cara liga a máquina, ele fica com o dedo levantado, minha máquina está quebrada. Por que que o cretino não foi lá e ligou a máquina antes? Não é ele o cretino que está reclamando, não. Por que diabos não viu que a máquina não estava funcionando? E quanto de tempo E o pessoal de suporte também não faz uma testagem antes do turno? Né? Nada. Então, assim, aí você vai falar, mas isso é higiênico. É higiênico. Ou deveria ser? Ou deveria ser, né? Então, esse é um ponto. O outro ponto é que nós temos uma geração muito interessante que eles se acham a última Coca-Cola gelada do deserto, né? Então, assim, eu tenho um filho vai fazer 29 anos agora em agosto, que se acha um homem super capacitado para tudo, né? Ok, ele tem um QI acima da média, etc. Vários jovens têm, mas eles têm que entender que não tem o cotovelinho ralado, não passaram por isso. Eu vou dar um exemplo, cheguei num call center grande, o cara é super emocionado, eu tenho aqui WFM em cobrança, eu falei, uau, sensacional, né? Para quem não sabe, WFM é um sistema que é o Workforce Management, que é usado para saque, que diz até a hora que o operador vai ao banheiro e que ele lancha, né? Negócio super sofisticado. Das galáxias. Das galáxias, quando bem utilizado. Eu falei, fantástico, e aí, como é que você faz? Ele falou, não, agora eu tiro um time inteiro para sair para lanchar por vez. Aí eu falei, eu falo para ele ou não falo para ele que ele não sabe o que é o WFM? Então, veja você que ele era o cara de planejamento. Sim. De um grande call center que não sabia usar o WFM, ou pelo menos achava que sabia. Então, sim, dá para preparar? Dá. Dá para fazer coisas pequenas? Dá. E aí, Russo, eu sou tão antigo de recuperação de crédito que eu vi todos esses institutos nascerem. Todos, tá? Todas as tentativas de aglomeração de empresas, enfim. Eu nunca vi eles falarem assim, nós vamos ter um curso de gestão de pessoas, nós vamos ter um curso de gestão, de supervisão, de coordenação, nós vamos ter um curso de control desk, nós vamos ter um curso de planejamento. Porque assim, se você vai qualificando o mercado, melhor. E aí entra de novo a responsabilidade do contratante. Porque o contratante hoje bota uma figura operacional para olhar se aquela tarefa está sendo desenvolvida. Mas qual é a competência dele para dar opiniões sobre as estratégias adotadas? Alguns têm, outros não. Então, assim, é muito interessante esse tema, tá? A gente pode e deve explorar isso, não só nos ambientes institucionais das empresas contratadas, como dos contratantes. Uma determinada empresa que eu conheci na vida trabalhava desenvolvimento de fornecedores. E eu sou muito fã disso. Uhum. Tá? Eu acho que a gente tem que transferir conhecimento todo o tempo, porque o benefício é nosso. Mas eu conheci algumas pessoas que diziam assim, jamais faria isso para botar azeitona na empada do vizinho. Ok, controvérsia colocada. Eu faria desenvolvimento de fornecedor. Sim, não vale a pena.
E para ilustrar, né, a minúcia, a profundidade que o Fábio vai, né, num trabalho de consultoria, em uma empresa, né, que a gente se encontrou, o Fábio como consultor, primeira coisa que ele fez foi realmente estabelecer o sopão. Lembra do sopão? Uma tabela com centenas de KPIs e KPIs de microgestão que precisam ser acompanhados por um time dentro, né, do contratante. Né? Então, esses KPIs de operações não precisam ser delegados, não devem ser delegados ao contratado. A empresa é prestadora de serviço, mas eles precisam ser acompanhados e gerenciados pelo time de gestão dentro da contratante. E para vocês entenderem o grau de granularidade desses KPIs, o Fábio me fez uma pergunta nessa oportunidade, que foi: você sabe quanto custa o segundo da tua operação parada? Você lembra que você fez essa pergunta? E adivinha qual foi a minha resposta? Não sei, Fábio. E abaixei a cabeça e assumi. Assim, esse ponto que você está tocando é muito legal, porque não mudaram, os KPIs não mudaram, os segundos continuam ali, as perdas são verdadeiras, a gente continua falando sobre isso. Acho que não vou dizer que é um mantra, tá, pessoal? Porque não é um mantra, mas assim, é uma coisa que a gente acredita muito lá na BEI e a gente pratica de maneira muito veemente. Mas eu quero aqui colocar mais um tema provocativo, tá? A vaidade do ser humano é muito grave. Quando eu cheguei numa empresa prestadora de serviço, em que o rapaz que era o dono do planejamento e tráfego, ele se achava a última Coca-Cola gelada do deserto, meu amigo. Quando eu comecei a perguntar, a debater, ele ficou ofendidíssimo. Mas ele não tinha as respostas. Sim. Então, o dono da empresa acha que aquele cara é um gênio e ele está ofendendo o cliente. E aí eu sempre digo o seguinte: eu não tenho nada contra as pessoas que se acham muito inteligentes. O que eu tenho certeza é que a afetação disso está no cliente do cliente dele, ou seja, no seu cliente contratante. É isso. Né? Então você contrata uma empresa para que ela preste um bom serviço e você tem lá um cara vaidoso que acha que sabe tudo, que ele fez engenharia, né, e trabalha na NASA e que foi contratado da Tesla. Depois ele passou um tempo na Tesla e veio para lá. Ele participou formação no MIT. No MIT, ele, enfim, não fale nada comigo que eu sei tudo. E aí esse cara provoca uma série de erros, né, no seu contato com o cliente e estraga tudo, né? Sim. Então é isso, acho que é uma provocação. Que pensem. E a gente está falando bastante, né, da teu trabalho enquanto consultor, e acho que é importante a gente parar para fazer o momento jabá. Né? Como é que eu faço para contatar o Fábio Rosa? Então vamos lá. A ABEI tem um site, né, abeiconsult.com.br, e tem lá o meu contato, né? A ABEI está muito focada nos clientes de médio faturamento e baixo faturamento. E eu vou explicar por quê. Os grandes clientes já têm as suas empresas de consultoria. Eu, até bem pouco tempo, era contractor de uma grande empresa de consultoria, trabalhava em projetos no Brasil e fora do Brasil. Uhum. Foram, assim, anos maravilhosos. Cada projeto que eu fazia lá era um MBA, era um negócio maravilhoso. Então, hoje a ABEI está muito focada nisso. Nós temos uma equipe pequena para poder dar foco no cliente. Nós temos uma característica de botar a mão na massa. A gente, de verdade, faz a história da empatia funcionar. Eu sento na cadeira do cliente e visto, não é a camisa dele, eu visto tudo que ele tem e boto o DNA dele rodando na equipe ABEI. Sim. Isso traz coisas boas e coisas não boas, porque eu digo que trazem coisas boas porque você passa a fazer a coisa com muita emoção. E trazem coisas não boas porque a verdade dói, a verdade nua e crua dói, né? Aqueles que querem... Tem uma fábula linda sobre a verdade nua e crua. E a verdade nua e crua dói. E eu, nos últimos tempos, envelhecendo, né? Fiz 58 anos,
cada vez mais procuro não fazer as pessoas sentirem dor. Então, já fiz muito. Não precisa se levantar a capivara, vai dar aí histórias malucas, antes de tudo. Mas assim, eu procuro deixar claro que essas verdades têm por objetivo fazer isso. Então, a BEI, ela tem o objetivo de fazer a melhoria das empresas e a perenidade daquele projeto, né? Sim. Que ele seja perene, que ele tenha uma documentação, que ele seja impessoal. É assim que a gente procura trabalhar. Vocês não vão me achar no LinkedIn, vocês não vão me achar no Instagram, vocês não vão me achar no Facebook. Eu abortei isso tudo na vida. Sim. É um outro capítulo de história para contar os porquês. Não que eu não acredite em mundo digital, mas eu acho que o mundo de Alice não pode ser tão presente como acontece naqueles ambientes. Mas não tenho fanpage, não tenho página no Instagram, então nada disso. Obviamente que isso me reduz a capacidade de fazer 50 projetos, 10 projetos, enfim. Mas eu prefiro assim, porque eu me dedico aos meus clientes e fico muito feliz com isso. E eu conheço a abordagem da BEI, tive a oportunidade de trabalhar com outras consultorias pelas empresas que eu passei, e é claro, existem abordagens e abordagens, né? Abordagens mais expositórias, abordagens com uma parceria, um grau de parceria maior, e isso faz com que exista um certo receio, diria até uma rejeição à entrada de uma consultoria dentro de um time já pré-estabelecido. O fato do corpo diretivo, né, o executivo, sentir a necessidade de trazer um consultor, uma consultoria, significa que o time residente é um time de baixa qualidade, de baixa entrega? Em hipótese nenhuma. Muito pelo contrário. O que acontece é que quando você contrata uma consultoria, você líder, seja um CFO, um CEO, e ele comunica corretamente os objetivos dessa consultoria, e ele sabe o time que ele tem, isso vai fluir maravilhosamente bem. O que acontece é que, de novo, lidando com alguns seres humanos, uns são vaidosos, outros não. Trabalhar com você foi muito fácil, porque nós tínhamos ali um respeito absoluto, né? Você sabia das necessidades, você tinha um foco para outras coisas muito mais emergenciais, e eu estava ajudando numa coisa que você precisava, mas que não tinha como fazer naquele momento de imediato. Você ia fazer em algum tempo, não era nenhum tema que você não conhecesse. O que acontece, assim, consultoria, ela não tem nenhum objetivo de denegrir a equipe que está lá, muito pelo contrário, o meu maior prazer é transferir conhecimento. Então eu vou aprender coisas com o contratante e vou transferir o pouco que eu sei para a equipe deles, né? Então, assim, eu estou num projeto agora que a líder pediu para que eu faça sessões com o time dela. Olha, vem aqui, senta, conversa com o meu time. Isso é prazeroso, né? Então, ela confia que eu possa fazer isso, ela se sente confortável para que eu possa fazer isso, e eu estou muito encantado com a atitude dela. E assim, eu diria para você que faz muito tempo que eu não vejo, faz muito tempo que eu não vejo uma resistência a uma consultoria. Uhum. E a consultoria, ao contrário do que todo mundo pensa, a consultoria é cara. Hoje em dia, as grandes consultorias têm modelos que não são caros, são modelos que eles tomam risco junto. Modulares e também com compartilhamento de risco. Sim. Porque evoluíram para isso, eu acho fantástico. E a BEI, ela, antes de fazer um projeto de consultoria, a gente faz um diagnóstico. Sim. E aí discute, fala, olha, a gente tem essas oportunidades aqui, qual delas você quer tratar? E ele fala, não contratante, né? A equipe fala, isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero, enfim. Mas eu não vejo isso, tá, Russo? Acho que a consultoria, hoje ela é muito bem aceita, a gente é sempre muito bem recebido onde nós vamos, né? E eu sou até, tenho que tomar cuidado, porque eu tenho clientes que eu amo de paixão, né? Compro ações, amo de paixão, né? E assim, mas amo de paixão mesmo, porque são pessoas maravilhosas. E a idade faz você ver o quanto essas pessoas evoluem, né? Uhum. Quer dizer, assim, você tem uma história linda profissional, né? Assim como outros tantos têm histórias maravilhosas. Sim. Eu gostaria de citar aqui um cara que é o Sandro Almeida, né?
Sandro Almeida, eu conheci, ele era analista do Bank Boston. Jura? Analista de crédito do Bank Boston, em 1997. E o Sandrinho foi lá, estudou, sabe, se dedicou, se tornou um grande profissional, né? Eu tenho uma admiração brutal pelo Sandro pessoal. Estudem, o Sandro é assim, a prova cabal de que você estudando recuperação, trabalhando crédito, recuperação de crédito, fazendo as coisas certas, chegam a lugares maravilhosos. Então isso me traz muita alegria, né? Porque esse mercado ele é muito fechado, as pessoas trocam de posição, mas se respeitam muito. Então eu me sinto muito à vontade de trafegar nesse mercado, porque eu sou muito polêmico, mas eu também sou muito respeitado. Sim. Né? Eu gosto muito dessa combinação. Então, assim, contratem consultorias sérias para fazerem bons trabalhos. Né? Então, assim, recomendo, porque as pessoas vêm com outro olhar, vêm com uma oxigenação, né? Vêm com outras cabeças e contratem pessoas diferentes. Né? Eu fiz um trabalho de saque numa empresa aérea, né? Então, assim, poxa, a BEI fez trabalho de saque em empresa aérea, foi fantástico, foi maravilhoso. E, assim, foi para um desafio, a gente teve que estudar, aprender, enfim. E isso é delicioso. Eu sou um apaixonado. Mas realmente é muito gostoso. Quando você sai, né, você amadurece enquanto profissional, né? Muito. E você consegue sair ali, né, ter aquela experiência extracorpórea. Isso. E olhar de cima, você entende realmente que agrega. Perfeito. Né? Você não está sendo invadido, você não está sendo exposto, mas você está recebendo realmente inputs que no dia a dia, no calor do dia a dia, você não consegue capturar. Né? E para mim, esse é um grande pulo do gato de consultoria, né? Você fica com a cabeça tão mergulhada dentro da tua atividade que você não tem tempo de pensar em como otimizar o teu negócio, em como otimizar a tua estratégia. Perfeito. E se você não é um profissional bem relacionado ou não teve tempo ainda de se relacionar bem com profissionais de outros setores, você também não tem a facilidade de trocar, de fazer um benchmark e entender como é que o mercado está se comportando. Isso para mim é fantástico, o maior aporte que um consultor pode trazer ao negócio. E resumindo, o que o consumidor quer hoje em dia? Eu acho que o consumidor quer respeito, o consumidor quer atenção, o consumidor quer que você faça a oferta correta pelo canal correto. Os jovens têm a sua forma de se comunicar, WhatsApp, né? Sim. Então, assim, faça as coisas certas. Ache o caminho correto para interagir com as pessoas. Não imagine que a minha esposa, com 60 anos, vai fazer 60 anos, vá ser cobrada por WhatsApp. Ela adora o WhatsApp para mandar figurinha e conversar com as amigas. Sim. Mas para negociar um débito, eu acho que seria um pouco distante. Seja como for, procure modular isso, tá? Sim. Procure acertar a mão nesse caminho. E a intervenção estatal, como a gente comentou, em relação a órgãos reguladores, em função de nós, os estrategistas, os operadores, né, os executores, termos efetivamente exagerado e exageramos durante anos, né, justifica a intervenção estatal da forma como nós temos visto? Russo, eu sou um liberal, então assim, eu não gosto de intervenção estatal, né? Acho que o Estado tem que se focar em outras coisas que não isso. Por outro lado, as empresas precisam trabalhar fortemente para evitar e ficar um pouco distante dessa intervenção. Obviamente que o consumidor precisa ser protegido, mas nós já temos um Código de Defesa do Consumidor, nós já temos leis suficientes no Brasil, tenho certeza. Então acho que assim, vou dar um exemplo aqui que não sei se aplica, mas o CONAR levou muitos anos para poder estabelecer o que seria, né, uma propaganda, não é isso? Correto ou não? E aí, quero aproveitar para falar, tem uma série chamada 30 Segundos que fala sobre propaganda no Brasil, e o último episódio fala sobre propaganda digital, né? Você repara que ali eles estão muito mais preocupados em acertar como atingir as pessoas de uma maneira rápida, correta e contínua, permanente. Vamos copiar um pouco disso, né? Vamos fazer essa perenidade não sendo agressivo com o cliente, não interagindo com ele de maneira ininterrupta, não ligando para ele 27 vezes no dia.
vamos procurar fazer as coisas corretas. E aí vem de novo a responsabilidade do contratante em vigiar isso, né? Em poder monitorar e dizer, cara, calma, por favor, não tem outra forma de fazer isso. Se o cliente não está te atendendo no telefone, a gente não tem outro caminho com ele. Então acho que isso é uma coisa super importante. Assim, não gosto de regulação estatal. Sim. A gente está chegando aos momentos finais do nosso episódio. E os 2 últimos blocos, eles são padrão, né? São perguntas que eu faço para todos os convidados, justamente para que a gente possa ter, se divertir, né, com as variações de respostas. O primeiro chama-se Tips from the Tops. O que o Fábio Rosa, hoje, ele aconselharia essa nova geração, né, que está caminhando dentro desse nosso segmento, não só a cobrança, relacionamento com o cliente, do que deve ser feito e o que não deve ser feito para que eles se tornem o novo Fábio Rosa? Assim, rapidamente, então, vamos lá. Estudem para poder saber interpretar números. Não fiquem presos a montanhas de relatórios. Fiquem presos a relatórios da onde você consiga tirar informações. Aonde você vai, eu vou copiar uma frase do Sandro Almeida, no umbigo do mosquito. Então, como você vai? Você tem que estudar, você tem que conhecer os seus indicadores, você tem que conhecer a sua base, você tem que saber quem são seus clientes, você tem que ter certeza do que você tem na mão. Então, estude seus clientes, saiba do seu negócio. Então, assim, aprofunde-se nisso, né? Então, você quer ser consultor? Então, estude todos os mercados. Viva os mercados, interprete os mercados, ouça os mais experientes para poder começar a desenvolver. Mas um profissional hoje que não tem competências matemáticas e estatísticas, ele sofre brutalmente neste mercado. Porque é super importante que ele domine algumas coisas que eu chamo de básicas. Então, estudem, né? Sejam dedicados a análises, sejam dedicados a resultados, né? Porquê das coisas. Tudo tem uma explicação matemática. Acho que é isso. Eu aprendi isso aos trancos e barrancos, né? E eu diria assim, estudem, façam isso. Os grandes profissionais fizeram isso, que estão hoje. Nós temos alguns expoentes aí que eu sou suspeito de falar, né? Um deles é o Marco Souza, que hoje está na Princípia. O Marco é um gênio em números. Então ele consegue surfar bem, você o conhece também. Ele é jovem, tem 30 anos, então ele não nasceu pronto, ele veio entendendo isso. Então estudem, se capacitem, abram a mente e procurem entender o negócio como um todo. Eu vejo muita gente que não sabe nem onde está trabalhando, né? Ou para quem está trabalhando. Ou para quem. É isso. E o que não deve ser feito? Não joguem seus valores no lixo. Valores são inegociáveis. Isso é uma coisa importante. O mercado de recuperação de crédito sempre foi muito mal visto na minha época, quando eu comecei, porque havia muito suborno, corrupção, fraude, né? Enfim. E esses valores, os valores são fundamentais. Eu tenho os meus que são inegociáveis. Então você imagina o quanto eu sofri saindo de auditoria para esse mundo. Nossa. Foi muito profundo, assim, para mim. E aí eu quero dizer assim, faça a coisa certa, né? Faça o melhor pelo seu cliente, dentro dos valores daquela instituição e com seus princípios corretos. Há sim possibilidade de se fazer isso. Então não se deixem levar por ofertas ou por cantos da sereia, esqueçam isso. Trabalhem duro, façam o seu dia organizado, estudem e vocês vão conseguir seguir em frente, sem ter que subverter a uma atitude negativa, né? A acordos espúrios que não levam a lugar nenhum. E por último, sintam a dor do seu cliente, né? Assim, vai lá e sente a dor dele. Viva um dia lá dele, né? Vai lá conhecer. E as empresas não fazem isso. Então você tem coordenador supervisor que nunca foi no contratante. Vai lá, né? E aí você vai poder viver um pouco dessa experiência. É isso. Acho que a mensagem que fica, né, a melhor coisa do mundo é você poder deitar a cabeça no travesseiro à noite, ter
uma noite tranquila de sono. Perfeito. Né? E isso linka com a nossa última pergunta, o nosso último bloco. Os fins justificam os meios? Nunca. Vale tudo? Nunca. Sim, não vale tudo, né? Foi valendo tudo que nós temos um país com tantas distorções. Você abre o jornal, você vê que o fulano ia tomar uma atitude, aí o ciclano fez uma outra coisa que o levou a mudar de opinião. O Brasil é um país difícil de ser entendido, né? Porque ele aceita esse vale tudo, né? Ele aceita essa história de os fins justificam os meios. Eu não acredito nisso. Eu acredito em trabalho correto, eu acredito em verdade, né? Verdade com amor, né? Uhum. Então, assim, eu acredito muito nisso. Então, não, os fins não justificam os meios. Então, assim, não façam nada errado, nunca. Você tem uma vida, você tem um nome, né? Você não tem vários nomes, você não tem várias vidas, você tem uma vida. E você vai envelhecer e vai se sentir muito bem por ter feito isso de maneira correta ao longo dos anos. Muitos vão te amar, muitos vão te odiar, sim, mas assim, não pelo que você fez de errado, mas pelo que você fez e fez de maneira correta. Quem me conhece há muitos anos sabe que eu sou esse sujeito há muitos anos e não serei diferente, né? Nem quando eu estiver com a minha bengalinha, né? Então, assim, isso são coisas que vêm de família, de pai e mãe, né? De acreditar nos valores. Então, não façam os fins, não, os meios, né? Assim, nos fins dos meios. Não façam, por favor. Jamais. Galera, não façam. Perfeito, Fábio, muito obrigado novamente pela tua presença. Assim, fico emocionado de ter conseguido trazer você do Rio de Janeiro exclusivamente para gravar esse episódio. Para mim é muito importante, principalmente nesse começo, né, que eu espero que todos estejam gostando, que todos estejam acompanhando os episódios. É muito importante que eu tenha pessoas como você compartilhando essas experiências para todo o grupo, Fábio. Muito obrigado a você, muito obrigado a toda a sua audiência. Assim, eu realmente estou emocionado. Quem me conhece sabe que eu sou um cara chorão. Estou emocionado porque a gente tem essa obrigação de devolver um pouco do que a gente aprendeu, né, e formar pessoas. Eu acredito nisso e vou fazer isso até quando eu puder. Então, obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito e obrigado por tudo que você representa nesse mercado também, tá? Obrigado a todos, então. Obrigado, Fábio. Você tá gostando, tá acompanhando agora o Pode Cobrar recentemente, não esquece de seguir a gente em todos os canais, diferente do Fábio, o Pode Cobrar tá em todos os canais de streaming, tá em todas as redes sociais. Mas eu vou lá, pessoal, por favor, hein? Eu uso o YouTube, eu juro. Não deixem de seguir a gente, de compartilhar o conteúdo, toda semana um conteúdo novo, e de trazer os amigos, de convidar e poder divulgar isso para todo mundo que precisa receber esta mensagem. Esse foi o Pode Cobrar com Fábio Rosa. Eu sou Rafael Russo e agradeço mais uma vez a audiência de vocês.